Esses dias eu tava tendo uma conversa com um amigo meu e na teoria nós pertencemos a polos, né, entre aspas, diferentes a respeito de política. Só que a gente consegue conversar nisso numa boa, né? Conversa difícil de acontecer usualmente hoje em dia, né? E a gente tava chegando num ponto em que a gente percebeu que de todos os candidatos à presidência, só tem um que representa ativamente a esquerda, que seria o Lula. Todos os demais candidatos são candidatos abertamente de direita, sendo que a principal terceira via seria o Renan Santos, também de direita. O Lula, como detém a maior parte dos votos, sendo o único candidato de esquerda, ele vislumbra não comparecer aos debates, porque ele já tem a maior porcentagem dos votos. Tendo a maior porcentagem dos votos e sendo o único candidato de esquerda, ele seria nada mais, nada menos que o saco de pancada de absolutamente todos os outros candidatos que estivessem ali presentes naquele debate. Tendo noção de que ele está com a mão na máquina pública há mais de 20 anos, né, o PT, e tendo um histórico bem expressivo para poder ser contestado, ele vislumbra simplesmente não aparecer nos debates. Com o Lula não comparecendo aos debates, a segunda principal via, que seria o Flávio Bolsonaro, cogita não aparecer nos debates também. Por quê? Com a ausência do Lula nos debates, ele seria o principal saco de pancadas depois do Lula. Ou seja, os dois principais candidatos que nós temos, Flávio Bolsonaro e Lula, existe um cenário muito provável, inclusive, de que esses dois, que são os principais dois candidatos, não compareçam ao debate, que na minha concepção deveria ser obrigatório para todo candidato à presidência. Mas, aparentemente, os dois pretendem não ir. E aí eu peguei me pensando, cara, olha o cenário que a gente vive. Um cenário em que os dois principais candidatos à presidência não se dão o trabalho de fazer um debate, porque eles têm muito mais a perder do que a ganhar debatendo. E, bom, não entenda errado, eu não quero transformar esse canal num canal de política. Porventura, uma vez ou outra, eu vou acabar entrando nessa pauta aqui, mas não é minha intenção tornar isso aqui algo recorrente. Mas algumas vezes eu não consigo me furtar de falar sobre isso. Eu não sou uma pessoa super engajada politicamente, mas se tem algo que eu posso acrescentar para vocês é tentar, talvez, desmistificar a ideia de político no Brasil, né? Eu acho que o que eu vou falar pode resumir político em absolutamente qualquer outro lugar, mas aqui principalmente. As pessoas aqui estão tão acostumadas a endeusar político A ou B, a ponto de criar um tipo de antipatia pela pessoa que fala mal desse político. Porque elas não entendem o político como um servidor público que deve te servir, está sendo pago pelo dinheiro que você paga de imposto em absolutamente tudo que você consome, porque o imposto sobre consumo no Brasil, ele é extremamente agressivo. Mas não, ela prefere literalmente passar pano para coisas surreais. Cara, eu lembro até hoje, tem um pouco tempo atrás, eu acho que o presidente era o Bolsonaro ainda, que eu vi um casal de YouTubers, eu não vou citar nome, falando que imposto sobre jogos nem era tão ruim assim. Esse casal de YouTubers não mora no Brasil. E, pô, eu não sei vocês, o tipo de pessoa que eu mais detesto é o cara que fala tudo bem, o Brasil tá tão bom que eu vou meter o pé, tá bom? Porque excelente, nossa, uau. Eu tenho um posicionamento político bem claro, mas eu não vejo problema nenhum a pessoa ter um posicionamento político contrário ao meu, desde que ela esteja sob o guarda-chuva daquilo que ela defende, entende? É muito engraçado a pessoa defender um argumento X ou Y, sendo que ela não vai ter as consequências daquilo que ela defende. Isso eu acho perturbador, é uma das coisas que eu mais detesto. Então, o seu youtuberzinho aí, X ou Y, que tá morando no Canadá e fala uma groselha a respeito de político A ou B, ou defende imposto só porque ele não tá sob o guarda-chuva desse imposto, tá bom? Ele é um idiota. Eu acho sim que é importante você acompanhar a política, votar com responsabilidade, cobrar governantes, beleza? Só que existe uma diferença muito grande entre você, pô, participar da política e você colocar o seu futuro inteiramente na mão daquela pessoa. Porque sejamos francos, aquela pessoa ali, ela até diz, pelo menos em público, defender uma pauta. Só que a imensa maioria daquelas pessoas só querem uma mamata. E, cara, você colocar a sua esperança totalmente naquilo é loucura, entendeu? O tempo continua passando, a sua vida não vai mudar. Aquele político não vai te salvar. Esquece isso. Não coloque todas as suas fichas numa uma questão de fatores que você não controla, tá? Isso é extremamente perigoso.
Pô, eu digo isso a respeito, inclusive, sobre futebol, que pra mim, é o ópio da sociedade. Talvez eu até perca gente falando isso aqui, mas você colocar a sua felicidade na mão de 11 pessoas que ganham muito dinheiro, né? Por exemplo, a seleção brasileira, que, sinceramente, acabou o jogo, eles perderam ou ganhando, a vida deles está um mel. Existe um conceito na psicologia que ele se chama locus de controle, né? Existe o locus de controle externo e o locus de controle interno. Pessoas que têm um foco de controle externo, elas geralmente acreditam que tudo depende de fatores externos, sorte, economia, e aí entra o governo e outras pessoas. Logo, pessoas que acreditam um foco no locus de controle interno, elas entendem que fatores externos são importantes, mas procuram agir sobre aquilo que elas têm controle, né? Que está dentro do guarda-chuva dela, dentro do alcance, onde o braço dela alcança. Conceito muito interessante, inclusive eu aconselho pessoas, mesmo que você não seja da área da psicologia, você aprender sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Bom, você não controla quem vai ser eleito, né? Você pode até botar sua percentual ali, seu votozinho, mas isso não garante absolutamente nada. Mas você consegue controlar o quanto você estuda, quanto você gasta, quanto você deixa de gastar, quanto você. Não me entenda errado. O governo influencia nas escolhas da sua vida? Sim, claro que influencia. Tem um monte de imposto, uma cacetada, inclusive. A inflação está nas alturas, a taxa de juros está insanamente alta. Fora as leis que passam e aí você pode concordar ou não. Tudo isso te afeta, direta ou indiretamente. Ignorar completamente isso é óbvio, é ingenuidade. Só que lembra um vídeo atrás que eu falei que as pessoas jogam completamente a responsabilidade sobre as finanças delas em cima do estado que elas mesmas não confiam? Acreditando, por exemplo, que elas iam ter a aposentadoria garantida pelo INSS, mesmo sabendo que aquilo ali é praticamente, na verdade, é de maneira efetiva um esquema de pirâmide fadado a fracassar. Isso deixa as pessoas confortáveis para culpar fatores externos pelos próprios fracassos, né? Então, se eu tô fudido, a culpa não é minha, a culpa é do governo, entendeu? E, ok, beleza, tem uma parcela de culpa ali, não sei, não é possível mensurar essa parcela, mas e a parcela que é sua culpa? E novamente, não me entenda mal, eu odeio pagar imposto, eu odeio ter que pagar o IPVA do meu carro enquanto eu tô rodando na rua e ainda passar no buraco, furar o meu pneu, que o buraco que deveria ter sido consertado com o IPVA que eu pago todo ano. Ou comprar qualquer coisa e saber que 55% daquilo que eu tô pagando é imposto e ainda vir discriminado na nota como fosse 55% de imposto, sabendo que se você está pagando o dobro, literalmente é 100% de imposto e não 55%. Eu sei disso. Eu sei de tudo isso. Isso me incomoda igualzinho, igual você. Só que se você for mais fundo, como eu falei, existe um percentual de culpa que é seu e um percentual de culpa que não é seu, que, sei lá, é do governo. Se você for mais fundo, você vai ver que o governo nada mais é do que você que escolheu. Então, quem de fato é culpado, não é mesmo? E a gente pode concluir com isso. Beleza, políticos podem melhorar ou piorar o ambiente que você vive, piorar a sua vida com as decisões que estão completamente alheias a você. Beleza, isso é verdade. Mas nenhum deles vai estudar por você, economizar por você, investir por você. É aquela história, né? Pô, Deus pode fazer absolutamente tudo por você, menos a sua parte. E não, políticos não são Deus, muito pelo contrário. E existe um modo de você ver também o copo meio cheio. Vamos lá, se você conseguir prosperar num ambiente hoje no Brasil que é completamente hostil, a ascensão social é extremamente difícil, você conseguir sair da pobreza para ir pelo menos para a classe média é extremamente dificultoso. Se você conseguir prosperar num cenário como esse, se o Brasil pô, conseguir ficar pelo menos mais ou menos das pernas, porque a gente está completamente mal, pô, a vida tende a melhorar. Você concorda comigo? Porque se você conseguir ir bem num cenário catastrófico, num cenário propício, você vai estar excelente. Pensa dessa forma. Enfim, se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e me deixa um comentário aí para me dizer se você acredita nas decisões individuais que têm mais impacto na sua vida, ou se, pô, você já caiu nesse conto do vigário de que político X ou Y vai te salvar. Beleza? Valeu.